Janeiro Branco, tempo especial de cuidado da saúde mental. Eu sou Viviane Jalé, eu sou nutricionista e participo aqui do grupo de profissionais do nosso canal Juntas pela Saúde delas. Já vou começar aqui o nosso tempo juntas te falando para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, as notificações, porque assim, tudo que tiver de novidade aqui vai aparecer uma chamadinha lá no seu celular. E também já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outras mulheres, para que a gente vá aí expandindo a nossa influência de saúde no universo feminino. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a saúde emocional. Mas como assim, Vivi? Você não é nutricionista? Está falando de saúde emocional? A gente já viu as meninas falando aqui. Enfim, são áreas de interseção. Por isso que o nosso canal é um canal de profissionais da saúde, porque a gente acredita nessa saúde integral, onde uma área influencia a outra de forma positiva, às vezes um pouco negativa, mas a gente está aqui para declarar que é de forma positiva. E no janeiro, o tempo especial onde todas as pessoas, quase todas, né, pensam nas novas metas, nos novos propósitos, nas mudanças, na vida diferente. Isso tem uma relação muito direta com a nutrição e com o estado emocional. É sim uma fase onde as pessoas estão virando a página, querendo esquecer os maus caminhos que ficaram para trás e trazer então a brisa fresca das novidades, do recomeço, do renovo. E isso é realmente muito produtivo. Quando se fala aqui no Brasil na questão do corpo, né, do cuidado nutricional, a gente tem uma infinidade de frutas coloridas, cheirosas, saborosas à nossa disposição. Tem o sol brilhante que nos traz aí esse renovo em toda a questão da imunidade, né? O sol brilhante, ele é um fator antibacteriano, antimicrobiano, né? Os fungos não sobrevivem à ação do sol. Então, quando a gente sai nesse verão gostoso, a gente já está se purificando e rola uma ação hormonal aí no nosso cérebro, trazendo uma satisfação, uma disposição, até para fazer exercícios, até para querer se cuidar na questão do físico, os corpos vão ficar mais expostos na piscina, na praia, nas cachoeiras, e aí vem então o olhar para a nossa rotina alimentar. E é claro que sempre quando a gente fala de alimento, vem também esse componente emocional, né? A gente tem algumas doenças emocionais relacionadas com a alimentação, como a compulsão alimentar, ou os problemas inversos, né? Que são aquelas doenças em que há um expurgar do alimento, há uma fixação com a questão da imagem, uma distorção de imagem, às vezes, onde há a rejeição do alimento. Então, por vezes, há um consumo exagerado, até compulsivo, e depois se coloca para fora esse alimento. Então, são distúrbios psicológicos, emocionais, que precisam ser tratados, cuidados de forma correta por profissionais que entendem disso, por profissionais gabaritados, especializados nessa área. E cada vez mais a gente vai vendo, então, a nutrição criando braços de especialidades. E hoje a gente já tem uma das especialidades da nutrição, que é a nutrição comportamental. É isso mesmo, no foco da nutrição comportamental não está mais a questão simples dos cálculos, das medidas, das dosagens, mas o que vem à tona nessa linha da nutrição
é como é o meu relacionamento com o alimento. Quais são as bagagens que eu trago da infância, da juventude, que hoje influenciam e interferem na forma que eu consumo o meu alimento, nas minhas escolhas. Então, é todo um olhar diferente e que hoje é uma área de estudo, de ciência da nutrição. Muito, muito interessante. E aí a gente vai percebendo, então, o valor, a importância dessa nossa saúde mental, dessa nossa saúde emocional na questão da nutrição. Porque, sim, tem muitas influências. Sem falar, é claro, nas oscilações de humor que o próprio nutriente pode desencadear ou o nutriente desencadear ou a falta desse nutriente, né? Porque algumas reações neurológicas, algumas substâncias, neurotransmissores, podem deixar de ser produzido por conta de uma deficiência nutricional. Então, uma coisa anda bem casadinha com a outra. Às vezes, a gente tem as questões mentais e emocionais interferindo no meu acesso ao alimento, e em outros momentos a gente tem a ausência aí de nutrientes interferindo nesse meu funcionamento mental e emocional. Então, é muito interessante perceber como as áreas se relacionam e como a ciência vai evoluindo a cada vez mais. Na área específica que eu trabalho muito hoje, que é o diabetes, é muito comum eu escutar algumas pessoas falando assim: ah, não, mas o meu açúcar está descontrolado, mas isso é emocional. E aqui, então, eu quero abrir um parêntese importante, que sim, as emoções influenciam nas nossas dosagens glicêmicas, na nossa concentração de açúcares no sangue, mas não existe diabetes emocional. Então, eu tenho aquele diagnóstico e ele pode ser influenciado pelo meu emocional, mas não é o meu emocional que define, que determina esse diagnóstico. E aí a gente entra de novo com a questão da importância da interação dos profissionais, da equipe multidisciplinar, porque quando a gente está falando de uma doença já diagnosticada, e se ela tem esse viés emocional, vai ser necessário o atendimento de um profissional da área da psicologia, né? Não vai ter como a gente querer resolver tudo só com a questão química dos alimentos. Eu preciso ressignificar alguns conceitos, alguns hábitos, alguns costumes para que o meu cuidado, o meu tratamento nutricional obtenha resultado. Então, é muito importante essa interrelação das áreas, porque nós somos um organismo complexo, né? Apesar de ser possível lidar de forma simples, mas a gente tem uma série de ferramentas para auxiliar no funcionamento das nossas engrenagens, e é muito importante a gente lançar a mão. Então, quem não assistiu ainda, assista o vídeo que foi divulgado a semana passada, falando aí especificamente da questão da psicanálise, né? Com a Dinha, nossa querida Dinha, que é a mais nova integrante aqui da nossa equipe e que se propôs a desvendar aí essa área da questão mental. E também com a Gabi, né, que é a nossa psicóloga. Então, a gente tem essa riqueza de ter profissionais de várias áreas para nos orientar. E ela veio falando exatamente desse mês do Janeiro Branco, onde se ressalta, né, esse cuidado com a saúde mental, e a gente quer relembrar aqui que não existe demérito algum em você procurar um profissional que trabalhe com as questões emocionais e mentais, porque cada profissional vai cuidar da sua área específica. E sim, você tem um cérebro, uma mente, você tem emoções que precisam ser de forma adequada conduzidas. Se você tem compulsão, obesidade,
diabetes, síndrome metabólica, até mesmo alterações de pressão, é importante que você tenha o seu terapeuta para chamar de seu, né? Seja a linha que você escolher, mas é importante. E as outras pessoas também é importante a gente entender os mecanismos, os funcionamentos do nosso cérebro. E na questão alimentar, na questão nutricional, esse conhecimento é extremamente proveitoso, porque a gente vai utilizar dessa percepção, né? Quem nunca teve aquela questão de, às vezes, né, não conseguir deixar comida no prato? Porque existia uma vozinha lá da infância falando que tinha que comer tudo. Se não comesse tudo, não ganhava sobremesa, que tinha muita criança passando fome, como é que você vai desperdiçar comida? Então, são questões emocionais, não diretamente nutricionais, mas que interferem no nosso comportamento. E aí é preciso, sim, de um auxílio especializado para que a gente possa vir a ter a nossa saúde física respaldada por essa saúde mental. E é claro que a gente sempre fala aqui sobre a questão espiritual também, né? Nós somos seres espirituais. E quando as nossas emoções estão conturbadas, esse valor espiritual acaba sendo esquecido, o foco vai ser modificado, né? E como é importante tantas vezes a gente se voltar para esse espiritual para ajustar as emoções. Então, algumas pessoas trabalham com esse espiritual e têm a prática da respiração, né? Para serenar, para se acalmar e se conectar com o universo, né? Com os seus santos, os seus ídolos, os seus deuses. E eu quero te dizer que na questão nutricional e física, esse respirar tem um efeito químico. Existe uma mudança de pH no nosso corpo. Então, vai para além do emocional, né? Trabalhar com esse nutriente básico, o oxigênio, faz toda a diferença no seu corpo. E claro que se você conecta nutriente, abastece o seu carrinho, né? O seu veículo, que é o nosso corpo, você vai estar liberado. Então, para cuidar das emoções e para ter ainda mais liberdade espiritual. Então, é mesmo aquele respirar profundo para se perceber e nessa ajustar as suas reações químicas no seu organismo, porque a gente está mudando carga elétrica, né? A CO2 é uma carga negativa, que é o gás carbônico, que é aquilo que o nosso corpo produz na respiração. E o O2 é uma carga positiva, que é aquilo que o nosso corpo suga, né, da atmosfera para respirar, para se manter. Então, são questões químicas, mas o ato do respirar já por si traz um serenar que vai nos permitir oxigenar também o cérebro, para que as reações do cérebro também funcionem melhor. E nessa hora que a gente está alinhando corpo, alma, na questão das emoções, o espírito vai ter liberdade ainda maior. Mas, como eu sou cristã, a gente acredita que Jesus é quem domina todas essas coisas. Ele domina o nosso espírito, ele domina as nossas emoções e ele domina o nosso corpo físico, as nossas reações químicas. Então, é sempre também muito, muito bom nas nossas questões emocionais, mentais e nas nossas escolhas alimentares, a gente convidar Jesus, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus me orienta
naquilo que está acontecendo comigo nessa hora, pensando nos sentimentos e naquilo que eu vou escolher abastecer o meu corpo, pensando nas compras, nos preparos e no consumo do dia a dia. Então, são vários braços, né, desse nosso cuidado de saúde, mas que então, nesse mês de janeiro, você possa refletir um pouco mais. Quanto anda as suas emoções? A quantas andam as suas emoções? Como você tem vivido os seus dias? E afinal de contas, quais são as suas metas, os seus propósitos para esse ano de 2024? Já que a gente está no primeiro mês do ano e com certeza você já deve ter pensado aí em alguns desejos, em alguns anseios para esse ano. Isso mexe com as suas emoções? Isso te impulsiona? Ou isso te repele, te desagrada, né? É importante estar direcionando aí cada detalhezinho desse para que nesse ano de 2024 você tenha muita saúde. Aproveite o verão, aproveite esse tempo novo, se abasteça com bons nutrientes, com alimentos ricos, mas também reserve um tempinho do seu dia para refletir naquilo que você anda pensando e naquilo que você anda sentindo. E convide Jesus para participar disso tudo, para que você possa alinhar e ter um ano de 2024 repleto de muitas alegrias, de muita satisfação. Eu vou encerrando por aqui esse nosso bate-papo de hoje, desejando mesmo um 2024 maravilhoso para você e me comprometendo a estar com você por aqui em outras oportunidades. Ah, e não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Beijos, até a próxima!